Passado resolvido, futuro decidido. Capítulo 10. Ressignificar. Decidindo o seu passado para resolver o seu futuro. Tudo está conectado e cada situação tem suas próprias características. Você já sabe como descobrir um evento do passado, através da localização do B dominante ou da percepção, mas as 4 características do ato de ressignificação que você também aprendeu trazem 2 características que discutiremos agora, uma consequência e uma ferramenta complementar. Antes disso, porém, é preciso compreender que há 3 personagens possíveis para realizar a ressignificação: você mesmo, Deus ou outra pessoa. Não é possível, por exemplo, ressignificar-se com objetos. Digamos que você teve um evento de injustiça que causa uma profunda dor em relação com a casa em que você cresceu. Você irá ressignificar com o familiar que comprou a casa ou fez com que você morasse nela, seu pai, sua mãe, por exemplo. Ou até mesmo o pedreiro que a construiu, mas não com a casa. Mais do que isso, é importante compreender que o seu problema não é o mais especial do mundo. Ele é um problema como todos aqueles vividos e experienciados por pessoas ao seu redor. Para explicar isso melhor, gostaria de contar a história de uma aluna caçula de uma família com mais de 2 outras filhas que descobriu, aos 35 anos, o seu B dominante, o próprio pai. Antes de ela nascer, seus pais passaram por outra gravidez, a de um menino. Um desejo latente de ambos, já que as 2 filhas atuais eram garotas. Durante o parto, o bebê morreu, e meses depois, a aluna tornou-se a nova gravidez. Seus pais haviam passado por um evento de injustiça que não foi ressignificado, ainda que eles tenham acreditado ter passado pela fase do luto. Este agora, pai, tem uma filha que na mente dele veio para tomar o lugar do filho homem tão desejado outrora. 35 anos depois, essa mulher descobre que não consegue sequer estudar por conta do pai. Sabe por quê? Quando ela ia para a sala da casa para estudar, o pai abandonava o cômodo. Se ela ia para a cozinha buscar um lanche, o pai abandonava o ambiente. Ela realizou o ato de ressignificação cedo demais, antes mesmo do prosseguimento do meu curso, e, por conta de uma rejeição durante essa ação, passou a aula inteira emburrada. Curioso e confuso, perguntei o motivo daquela cara fechada, já que durante as aulas anteriores ela era uma das alunas mais participativas. A ressignificação não deu certo, porque meu caso é muito peculiar. Ela respondeu: este, caro leitor, é o engano da peculiaridade. Acreditar que seu problema é único. E eu tenho uma novidade para trazer. Seu problema não é exclusivo seu, não é único. É uma repetição pela falta de criatividade do estímulo de dor que entrou em sua vida, pela mente, por meio do evento de injustiça. O método é simples. Você coloca em prática o que aprendeu e, segundo a aluna, essa aplicação não tinha dado certo. Pedi para ouvir a história de cara que havia causado todo aquele evento e ela contou justamente o que você leu até aqui. Com isso em mente, pedi para que ela me falasse aquilo que diz para o pai. Estas foram as exatas palavras que ela disse ao seu progenitor. Pai, descobri que não estou dando certo na vida por sua culpa. Foi você, muito frio e grosso comigo. Eu não tive sua presença e por conta da sua ausência de uma figura paterna, e enquanto você não mudar, pai, meu resultado também não mudará. Você conseguiu identificar a falha desta tentativa de conversa em 2 características da ressignificação? Simples, a busca de um culpado e a exigência da mudança de um terceiro. Pedi para que ela buscasse isso e sua reação foi simples. Errei, né? Errou. E é por isso que o caso passou a ser peculiar. Neste caso específico, o personagem era acessível.
E nem sempre isso é possível. Em muitas situações, o personagem será inacessível. E é importante entender a diferença entre esses dois personagens, já que há maneiras diferentes de lidar com cada um deles. Personagens acessíveis e inacessíveis. O personagem inacessível é aquele que já faleceu, é uma pessoa violenta fisicamente, já que a violência verbal já terá sido blindada pela mente. É uma pessoa já comprometida, nos casos em que a área de ressignificação é amorosa. Alguém que não tem pleno funcionamento de suas funções cognitivas. Alguém com algum tipo de demência ou doença que afeta as funções cerebrais, como Alzheimer, e também alguém envolvido com algum tipo de crime. O personagem acessível é aquela pessoa que está viva, uma pessoa que não oferece perigo físico a você, uma pessoa não comprometida, nos casos em que a área de ressignificação é amorosa, uma pessoa com plena capacidade de suas atividades cognitivas. Esta diferenciação é importante por um simples motivo. Existem abordagens diferentes para pessoas acessíveis e inacessíveis, e a ferramenta complementar cuja existência você descobriu no início deste capítulo só pode ser aplicada em um tipo de personagem, os acessíveis. Esta aplicação é muito importante, e se você acredita apenas na afirmação, o que não faria tanto sentido, já que estamos juntos há 10 capítulos, saiba que um aluno meu realizou uma ressignificação com a ex-esposa, uma personagem inacessível, e aplicou a mesma ferramenta depois para ressignificar um evento com seu pai, um personagem inacessível, por conta de orgulho, já que preferia não entrar em contato com ele. O resultado não deu certo. A própria mente anula o ressignificar, quando ele é realizado de maneira incorreta. Lidando com personagens acessíveis. A aluna que havia errado no processo de ressignificação com seu próprio pai, utilizou uma ferramenta chamada 100 por 1, conhecida popularmente como validação. 100 por 1 significa colocar 100% do seu foco em uma qualidade da pessoa que você precisa ressignificar, ou em você mesmo, quando a ressignificação for própria. E acredite, ninguém é 100% ruim. Ninguém, por pior que pareça, não tem qualidades. Nem o pai da aluna, de 35 anos, o coração de pedra. Ela chegou à casa e pediu para conversar com ele. Antes mesmo da possibilidade de ele deixar o ambiente, pai, eu descobri na aula que minha vida está dando errado porque até hoje não consegui ser sincera com o Senhor. Seu pai, é claro, continuou sendo grosseiro. O que foi? Se eu pudesse voltar no passado e escolher meu próprio pai, ainda escolheria o Senhor, porque nunca conheci um homem tão provedor como o Senhor, e eu senti que não prosperei em nenhuma área da minha vida porque não fui sincera com o Senhor. O Senhor é um excelente provedor. O pai é uma consequência de evento de injustiça. Não conseguiu suprir emocionalmente a filha, mas tinha uma qualidade. Era um excelente provedor. O pai, a mãe, o cônjuge, o filho. Que você precisa existirá em suas emoções quando você reconhecer o que ele é capaz de entregar hoje e associar seus comportamentos tóxicos à sua história. Não é uma questão de justificar os erros, mas de explicá-los e entender que o significado que damos ao nosso presente dependerá das histórias do nosso passado. Esse pai não soube lidar com o evento de injustiça que o acometeu quando o filho morreu no parto. Ele precisaria ter passado por um processo de ressignificação quando aquilo aconteceu. E isso não tira sua responsabilidade nos maus tratos com a filha viva. Esta é apenas uma prova de que tudo pode ser explicado e de que a ressignificação não está atrelada à busca por culpados. A ferramenta também exige a intenção. Estamos falando de gratidão. E só estou falando tudo isso neste capítulo porque, se estivesse entregado as ferramentas no 5º ou 6º,
Você teria dois caminhos para seguir. Ressignificaria de um jeito errado e acelerado, ou simplesmente desistiria do livro por ficar com raiva de mim. Tudo tem seu tempo, especialmente a mudança da nossa mente e de nossos hábitos. Se ressignificar fosse um processo que não precisasse de autoconhecimento e mudanças prévias, isso não seria um livro, seria um folhetim. Depois de ter dito tudo aquilo ao seu pai, minha aluna agradeceu. Obrigada pela oportunidade de me deixar dizer isso, pai. E saiu andando, mas por pouco tempo. Seu pai foi atrás dela correndo. Onde você está indo? Quis saber. Eu vou lanchar, ela respondeu tranquila. Posso ir com você? Ele perguntou. Mudança imediata, legítima, genuína. Atingiu até quem não precisaria originalmente ser atingido. Ele, que viaja o Brasil inteiro para assistir a jogos do seu time de coração, passou a pagar passagem de avião, ingressos para as partidas e hospedagem para que a filha o acompanhasse sempre que possível. A partir daquele momento, a morte do filho foi ressignificada e o pai conseguiu se conectar emocionalmente com sua filha. Os dois eventos foram ressignificados. Sabe qual foi a consequência? Cuja existência foi apontada lá no início do capítulo, paz, conquistada pela troca da dor por esperança. Lembra-se da história de uma aluna que não conseguia terminar uma relação com seu namorado, mesmo estando infeliz? Ela também descobriu que o B dominante era seu pai. Você conheceu parte desse acontecimento no capítulo sobre autossabotagem, mas agora é hora de entender cada detalhe daquela situação. E para chegarmos nisso, é de suma importância relembrar que a autossabotagem pode causar três coisas: a aproximação de alguém com características semelhantes às do agressor, adotar aquelas características para si próprio, ou apenas entrar em ação com a figura do resgatador. Questionei a ela sobre os comportamentos do namorado e ela fez uma lista com as características que mais se sobressaíam. Em seguida, pedi que fizesse uma lista com os comportamentos mais fortes do pai. As listas eram iguais e ela procurou em um namorado alguém igual ao seu pai, já que sua mente foi programada para aquilo. O namoro, que começou quando tinha 16 anos e já durava 8 anos, tornava-se cada vez mais difícil de ser encerrado. A solução? Ressignificar com o próprio pai, que deu origem a tudo. Mas ela não acreditou em mim e disse que não tinha nenhum problema com o pai. O que aconteceria se seu pai estivesse aqui agora? Ele jamais estaria aqui. Não tem problema, não é? Brinquei à época. Mas o que eu faço? Ela quis saber. Expliquei o processo de ressignificação e ela o colocou em prática. Ao chegar em casa, comprou uma cesta de café da manhã para o pai e nela colocou uma carta dizendo que ele era um bom pai, que o escolheria como progenitor se essa fosse uma decisão e não uma condição automática, que eu amava. Horas depois de ter entregado a cesta, recebeu uma ligação de sua mãe perguntando qual era o conteúdo daquela carta, tendo em vista que o pai dela chorava sem parar e já havia lido o papel mais de 10 vezes. No mesmo dia, o pai buscou a filha pessoalmente para pedir perdão e oferecer todo o custeamento de uma moradia nos Estados Unidos, o sonho da filha. Mas o namorado ainda existia em sua vida. E ao encontrá-lo após a ressignificação, a mulher teve uma sensação estranha. Percebeu que ele não tinha nada a ver com a pessoa que ela havia se transformado. O relacionamento finalmente chegou ao fim porque o acusador não aprendia mais na escolha errada. Nem sempre é assim. Às vezes é possível corrigir o que há de errado na relação. Como a história do casal que estava em crise, mas uma vez solucionado o problema, casou-se na Itália, em um lugar muito parecido, até mais bonito, na verdade, do que um que era retratado no Mural dos Sonhos. Tudo está conectado e cada situação tem suas próprias características. O sucesso é semelhante a um desastre,
não acontece por acaso. É o resultado de eventos sequenciais e conectados. É como um trem que começa lento demais para ser notado, até que se move rápido demais para ser freado, lidando com pessoas inacessíveis. Vamos a outra história, agora com um personagem inacessível. Uma cliente aos 19 anos conheceu um rapaz e eles tiveram um filho. Casaram-se e anos depois outra criança nasceu. Aos 22 anos de idade, ela foi abandonada pelo marido que se mudou para outro estado com o intuito de viver com uma segunda família, que ele até então escondia da mulher em questão. Eu a conheci quando ela já tinha cerca de 40 anos e ela começou a fazer as aulas porque não conseguia passar em concursos públicos. Apesar de estudar muito, seu B dominante, aquele marido. O casamento, desafio que não foi vencido e gerou um evento de injustiça com dor, tirando a legitimidade. Qual era a chance de ela entrar em outro relacionamento de maneira correta? Mínima. E eu estou falando de uma mulher atraente e inteligente, mas, por não ter se desvencilhado da relação anterior, continuava só mesmo querendo estar com alguém. Em seu caso, porém, não seria possível alcançar o personagem, já que ele estava em outra relação, mas, ao chegar a casa, encontrou objetos do homem que estavam guardados ali há décadas. Colocou todos em uma caixa, dirigiu até o sítio da família em outra cidade. Calmamente buscou álcool e fósforo na cozinha, voltou até a caixa depositada em um gramado vasto, derramou álcool na caixa, acendeu o fósforo e botou fogo. O que ela fez? Algo simples? Sim. Exigiu apenas recursos que estavam disponíveis. Dependeu apenas dela? Sim. Não envolveu a busca por culpados? Sim. Não exigiu algum tipo de mudança em outra pessoa? Sim. Depois de ter queimado a caixa, ela voltou para casa e foi dormir. Durante o sono, teve um sonho, graças àquelas fortes informações obtidas naquele dia. No sonho, ela tinha voltado aos 21 anos, tomava café com o então marido. Levantou-se da mesa para buscar mais um prato e, ao retornar, o marido havia ido embora e ela, desesperada, correu para o portão. Amor, você foi embora e não disse tchau, gritava. E no sonho ele respondeu, hoje não é tchau, é adeus. Adeus, respondeu ela. E acordou com a sensação de que havia perdido 20 anos da vida, mas, ao mesmo tempo, conseguiu zerar seu time. E o mais surpreendente é que, depois deste evento de ressignificação, ela conseguiu enxergar mudanças físicas em si própria. A pele ficou melhor, o cabelo tornou-se mais sedoso, a disposição era parecida com de uma pessoa de, sim, você adivinhou, 21 anos. Mentalmente, ela pode retornar ao dia em que havia perdido o time. No final do primeiro capítulo, eu perguntei, e se fosse possível criar primeiras oportunidades? Lembra-se disso? Um passado resolvido faz você viver seus melhores dias e criar novas primeiras oportunidades, livre da acusação do passado e do medo do futuro. Foi justamente isso que aconteceu. 6 meses depois, foi aprovada em um concurso e estava se sentindo legítima para iniciar um novo e melhor relacionamento amoroso, com a sensação de que a vida estava começando naquele momento. Infelizmente, porém, suas 2 filhas acabaram sofrendo as consequências da demora de mais de 2 décadas para arrancar aquela semente de dentro de si, com problemas relacionados a escolhas pessoais que provocavam mais dor. Você está aqui, hoje, comigo, para arrancar essa semente antes que seus filhos ou outras pessoas queridas acabem sofrendo consequências. O motivo? O problema que você não vence precisará ser enfrentado por alguém amado. Deixemos que essas pessoas lutem suas próprias batalhas e entregue para ele apenas coisas boas. É muito provável que certas ressignificações sejam necessárias por conta de batalhas não vencidas por seus pais,
Perpetuar este comportamento é ser conivente com isso. Essa mãe, que hoje está plena e feliz, precisará ser perdoada um dia pelas próprias filhas. Certa vez conheci um homem, advogado e casado, que foi contratado por uma moça, demitida do serviço público e acusada de ter comprado uma prova para ser aprovada no processo em questão. Ele defende esta moça, ela é inocentada legalmente por falta de provas, e no dia que a sentença sai, ela diz: "Obrigada por ter me defendido, mas eu realmente comprei a prova." Essa mulher era sua esposa. 8 anos depois, eu o conheço com o seu B dominante. É a ex-esposa. Ele precisa então ressignificar como uma pessoa inacessível. O que fez? Escreveu uma carta com tudo o que gostaria de falar para ela, lembrando que as 4 características da ressignificação precisam ser respeitadas. Em seguida, escreveu outra carta com tudo aquilo que gostaria de ouvir dela. Não importa se a pessoa é violenta, está casada, já morreu ou está envolvida com algum tipo de crime. Não importa se é o pai que nunca lhe deu carinho e já faleceu, o chefe que o tratava mal e agora está preso, o filho que você abandonou ou abortou, a mulher ou homem que você traiu e hoje está em outra relação. Você precisa escrever essas 2 cartas. Leia as cartas em voz alta, sem ninguém por perto, e em seguida queime-as. Foi isto que ele fez. É isto que você deverá fazer. Não há uma receita, uma fórmula mágica. Você precisa compreender as dores que sente e encontrar aquela que mais o feriu. O evento mais importante e doloroso, aquele que tem impedido você de avançar, de prosseguir para o seu propósito. Até aqui, eu conduzi você para que estivesse preparado para este momento, e espero que tenha percebido a importância deste longo processo. Este é um momento fundamental, e se bem feito e realizado com muita consciência, você verá o curso da sua vida tomando novos e maravilhosos rumos, na direção da vida que você merece viver. Não é uma tarefa que você possa realizar sem um pai, sem um apoio para que você passe pelo processo e dê um significado diferente aos eventos de dor que vinham moldando as suas ações e afastando do futuro de paz e esperança para o qual você foi criado. Costumo dizer nos meus treinamentos: vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Essa é uma realidade experimentada por milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas ao passarem por esta etapa dolorosa, mas libertadora do processo. Prepare-se para queimar as pontes com o passado. Vamos lá? Para ressignificar, você precisará de 2 folhas de papel, um ambiente calmo, reservado e silencioso, e privacidade. Sugiro que você se sente de maneira confortável e respire profundamente. Procure se desconectar das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Inspire, expire. Busque na sua mente o evento que tem impedido você de progredir. Seguir, passar de fase, ter a vida que você merece. Pode ser aquela lembrança dolorosa de algo que aconteceu quando você ainda era uma criança, o pai que lhe bateu, a mãe que não lhe amou, o chefe que o injustiçou, a criança que você abortou, a mulher que você traiu, o marido que não demonstrou cuidado com você, aquela pessoa que não lhe deu a importância que você tem. Eu não sei qual evento prende você, quais são as raízes que estão envenenando a sua alma e adoecendo a sua história, mas lembre-se deste evento. Eu sei que é doído, mas faça. Permita-se reviver este momento. Pegue uma das folhas e escreva uma carta para a pessoa que lhe causou este evento de dor. Diga a ela tudo o que gostaria de ter dito no momento em que você se sentiu injustamente provocado por esta pessoa. Esta carta pode ser escrita para alguém, para você mesmo ou para Deus. Você escreverá para a pessoa que considera ser a responsável, culpada pelo evento de injustiça.
que o feriu tão profundamente. Diga o que precisa ser dito, fale. Explique como você se sentiu, o que esperava que a pessoa fizesse naquele dia. Não se esqueça de que essa carta pode ser escrita para alguém acessível ou inacessível. Coloque as suas emoções no papel. Diga o que ficou entalado na sua garganta, obstruindo o fluir da sua vida. Registre. Não se preocupe se essas emoções e essas palavras não parecerem bonitas. Elas são um reflexo de sentimentos que mortificam você. Filho, eu não deixei você nascer. Eu não pude ver o seu primeiro sorriso. Me perdoe. Mãe, eu era apenas uma criança e não fiz por mal. Pai, eu só queria que você estivesse comigo naquele dia. Eu precisava estar com você naquele dia dos pais. Chefe, você foi muito injusto comigo. Senti-me naquela situação constrangido. Deus, você me desamparou. Eu fiquei sozinho naquele turbilhão de coisas que estava acontecendo. Fulano, escreva seu nome. Por que você não foi embora naquela situação? Por que não nos tirou daquela encrenca? Escreva, e se você sentir vontade de chorar, permita que as lágrimas lavem o seu coração e a sua alma. Tenha certeza de que elas estão sendo colhidas e que um bálsamo virá para livrá-lo desta dor. As lágrimas não têm efeito curador. Elas caem quando você se sente esmagado e a sua essência vem à tona. Escreva, faça as perguntas que gostaria de fazer, visite o tempo e o lugar em que foi ferido. Não se preocupe com o tempo que passou. Não deixe que a sua mente traia você com pensamentos de que isso não é real, pois o seu cérebro não é capaz de discernir se este momento é real ou somente um eco do que você passou. Talvez você se questione sobre alguns momentos que marcaram a sua vida. Escolha o que aconteceu primeiro e escreva. Descreva como se sentiu, como sofreu, suas expectativas sobre aquela pessoa naquele instante. Despeje no papel a sua dor e entenda que uma escolha certa pode anular todas as erradas que você cometeu. É hora de queimar as pontes com este passado de dor. Você vai plantar na sua história uma vitória no lugar daquilo que lhe impedia de seguir adiante e sentir-se vencedor. Agora, pare a leitura e mãos à obra. Escreva, queime as pontes. A vida que você encontra lá do outro lado é linda e espera por você. Quando terminar, volte. Ao terminar esta carta, leia, dobre-a e a deixe aí ao seu lado. Agora vai terminar hoje e uma nova história vai nascer. Acredite. Um novo e fascinante começo. Algo brilhante e cheio de esperança. Pegue a segunda folha de papel. Respire, inspire e expire. Agora você vai escrever tudo o que você gostaria de ouvir da pessoa que lhe causou a dor, que você carregou por tanto tempo. Nesta carta, você vai escrever o que gostaria de ter ouvido do seu pai naquela situação, o que gostaria de ter ouvido, sentido ou visto da sua mãe. O filho que você não deixou nascer vai lhe perdoar. O chefe que lhe magoou irá se retratar. O marido que lhe traiu pedirá perdão. Registre as palavras que você gostaria que Deus tivesse lhe dado naquela situação. Escreva e escute o que você precisava e merecia ter ouvido. Prepare-se para viver os seus melhores dias. Prepare-se para entrar numa nova fase. Você não irá mais carregar este fardo pesado. A sua vida precisa ser leve. Deixe as cargas. Queime as pontes. Depois, deixe para trás o que tem de ficar para trás. Agarre-se ao novo e ameno, porém poderoso significado de tudo que você viveu e venceu. Dê uma pausa na leitura e escreva sua segunda carta. Ao terminar de escrever, retome a leitura. Ainda temos muito a construir. Você concluiu a segunda carta? Então agora você pode ler a carta. Dobre-a
e destrua as 2 cartas. Você pode rasgar, queimar, deixar que os pedaços sejam levados por águas correntes. Esta é a hora de colocar um ponto final. Você chegou até aqui, queimou as pontes com a dor. Não há como voltar. Pare a leitura e faça o que pedi. Confie. Quando terminar, retorne. Estou esperando você. Parabéns, você chegou até aqui. Já é um vencedor. Celebre a sua vitória. Você passou de fase. Talvez você se questione se irá esquecer o evento de injustiça a que se prendeu por tanto tempo. A resposta é não. Você está desenvolvendo a capacidade de olhar para essas cicatrizes, não mais feridas, e dizer: não dói mais, passou. Você deu um novo significado para estas situações. Elas aconteceram, mas não machucam mais você. Sinta-se livre, viva e abrace as possibilidades que você merece desfrutar. Você venceu, queimou as pontes e as amarras que o impediam de ir adiante. Você é um vencedor, acredite, você é um vencedor. Uau! Lembra-se de que nosso cérebro não tem a capacidade de discernir entre realidade e fantasia? Ele olhará para as cartas e acreditará que aquela é a realidade. Ao escrever as cartas, você está verdadeiramente vivendo uma nova experiência na mesma área em que foi ferido, porém desta vez produzindo novas informações, reeditando sua história. Essas novas informações produzirão novos pensamentos que levarão a novas escolhas e colocarão você frente a frente com a vida que merece ser vivida por você. Um casal que havia abortado uma criança tentava engravidar novamente anos depois sem sucesso. O problema era, é claro, o aborto não ressignificado. O que eles fizeram? As cartas para o filho perdido. Um trecho da carta dizia o seguinte: filho, mamãe e papai não viram seu rosto, mas eram muito imaturos. Diferente de hoje em dia, nós nos arrependemos muito. E se pudéssemos voltar no tempo, você seria nosso filho. Um trecho da segunda carta trazia poucas palavras, muita simplicidade, mas um peso imensurável de emoção. Mamãe e papai, eu perdoo vocês. Estou esperando pelos 2. Um dia nós nos encontraremos. Após ressignificar, engravidaram na primeira tentativa. E aquele casal que passou uma sensação de estar forte no funeral do filho, que nasceu durante o parto e passou os 10 anos seguintes sem conseguir engravidar novamente. Na ocasião de outra morte familiar, fizeram o enterro do mesmo local. Deparando-se novamente com aquele caixão, realizaram uma oração, libertando-se daquela criança, e semanas depois engravidaram. Vamos supor que você quer fazer algo, mas não se sente capaz, nem tem as habilidades para aquilo. Pode ser que você tenha crescido ouvindo isso de alguém. Palavras lançadas por alguém de forma repetitiva podem tornar-se uma verdade na sua mente. É o caso de ressignificar com aquela pessoa, se ela estiver disponível, ou ressignificar sem ela, em caso de inacessibilidade. A paz, consequência da ressignificação bem-sucedida, é a juíza que decidirá se tudo está em ordem. Ressignificar é se libertar de uma história em que você não venceu e não conseguiu ser a sua melhor versão. Fim. Peço que a todos que se inscrevam no meu canal e se quiserem estar adquirindo o livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, na descrição eu deixei o link da Amazon, no qual você vai comprar o livro em promoção. Que Deus abençoe e brevemente postarei mais livros para abençoar a vida de todos.